Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha a perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha a perder. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, uma verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, uma verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim. Faz de mim o sal da terra, faz de mim a luz do mundo. Sejas tu o meu sabor, minha luz e meu Senhor e Deus, Jesus. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha a perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha a perder. Sei que terei mais aonde? Lá no céu, terei muito mais lá no céu, uma verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade, felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, uma verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim. É uma alegria estarmos aqui hoje, nesse dia de louvor. No louvemos o Senhor. Louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, a oportunidade de estar com o Padre Eduardo, com o irmão Roberto, que está aqui também junto conosco, com cada um que veio, que bênção, cada um que está aqui hoje, pela coragem de vir aqui, e isso é maravilhoso, estamos juntos, por você que está em casa nos assistindo nesse instante. Quero pedir a você que já pegue o texto bíblico de hoje, do texto do Evangelho de hoje, São João,
São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Pega aí comigo, para que nós possamos refletir um pouquinho sobre esse texto, tão importante na nossa vida e na vida da igreja. Lembre-se de uma coisa, nós estamos cantando aqui, sei que terei mais lá no céu, e um dos meios para chegarmos ao céu é por meio da igreja. Muita gente querendo chegar ao céu e quer ir um dia para o céu, porém na igreja não vai, na igreja não quer ir, na igreja não quer passar, na igreja não quer ficar. E o texto de hoje vem nos chamar a atenção para algumas coisas importantes. E nesse dia de São Pedro e São Paulo, não é? Esses dois baluartes, esses dois pilares da igreja. E esse texto de hoje vem nos dizer o seguinte: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, aqui com esta palavra, assim como o padre Eduardo na primeira pregação chamava os católicos: volta para a tua casa, volta para a igreja. Assim eu quero também fazer esse chamado a você que está em casa nesse instante: volta para casa, volta para a tua casa, volta para a igreja. Esta igreja que está de braços abertos para te acolher, esta igreja que fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, não por outros homens, não é? Essa igreja te chama a estar aqui, essa igreja te chama a estar juntos para fazermos um caminho na igreja militante, para chegarmos um dia à igreja triunfante, lá no céu, que é o nosso chamado. E esse chamado é para todos nós, somos batizados. Quem é batizado aqui? Quem é batizado? Então o nosso chamado é para todos nós batizados. Não é para nós sermos apenas batizados e ficarmos em nossas casas. Eu estava percebendo aqui hoje, não é, poucas pessoas, e aqui nós temos um espaço para não sei quantas mil pessoas, 5.000 pessoas, temos aqui um espaço para 5.000 pessoas. E eu vi pela TV que estava sendo feito uma chamada, que estava sendo feito um chamado para as pessoas que estavam em casa para virem participar aqui conosco. Você viu essa propaganda? Você que está aqui, viu, não é? Então, nós temos aqui um espaço para 5.000 pessoas, e onde estão as outras 4.990 pessoas? Onde estão essas 4.990 pessoas, mais ou menos? O que foi feito desse povo todo? E aí nós ficamos pensando, Jesus que veio e deu a vida por cada um de nós, e que ressuscitou, e nós estamos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitado está, e esta é a nossa fé, e que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé.
Onde está esse povo? E onde está a fé desse povo que não permite que esse povo esteja aqui? Então, a palavra do Senhor, ela vem nos trazer hoje este momento em que Pedro, ele fala para Jesus. Simão Pedro responde a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, por que Pedro ele pôde responder isso para Jesus? Porque ele conhecia Jesus. Aqui Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos. E os discípulos começam a responder. Uns dizem que é Elias, outros dizem que João Batista, outro que é Jeremias. E aí disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, nós vamos responder, e os discípulos vão responder a Jesus, na medida que eles conheciam a Jesus. E se eles conheceram Jesus, eles podiam responder a Jesus: tu és o mestre. Assim como Simão Pedro, conhecendo a Jesus, ele pôde responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Repita isso comigo: não foi a carne quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Foi pelo Espírito Santo que Pedro revelou isso, que Pedro falou isso naquele instante, que Pedro sabia que Jesus era o Messias, que não era qualquer pessoa, é pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter essa consciência. É pelo Espírito Santo de Deus que Pedro, ele conhecendo Jesus, ele pôde falar isso, e Jesus então, e ele fala, aqui ele dá nesse momento que Pedro, ele exprime a sua fé, Jesus então dá a ele, não é? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós estamos dentro dessa igreja que Jesus ele funda. Nós estamos dentro dessa igreja em que o Senhor é quem iniciou. Em 87, eu buscando a verdade, e eu participava de uma comunidade em que ali se pregava muito a política, ali se pregava muito outras coisas, não é? E não pregava Jesus, a experiência com Jesus. E eu falei, bom, eu tenho que procurar a verdade, eu tenho que saber da verdade. E eu saí da igreja católica em 87, e comecei e fui para uma outra igreja, como eu disse aqui, quando nós estávamos perto da imagem de Nossa Senhora. E indo para aquela igreja, eu achava que naquele instante, então, eu estava na igreja certa. E naquele momento, então, que eu estava ali, eu recebi um convite de uma pessoa para participar da renovação carismática católica. E eu falei, o que é isso? O que é renovação carismática católica? Eu não sabia o que era renovação carismática católica. E a partir do momento que eu fui convidado, eu falei, bom, eu vou... E sabe quem me convidou? A minha vovozinha, Maria. Ela chegou e falou para mim, olha meu filho, vamos para o grupo da renovação carismática. E isso era numa segunda-feira. E eu falei para minha avó, vó, não, eu não vou participar mais da igreja, não. Eu estou participando de uma outra igreja agora. E ela falou, pois é, meu filho, mas vamos lá, vamos para você conhecer. E aí depois você vai ter a oportunidade, de você falar o que você gostou, o que você achou. E eu falei para ela assim, fiz um trato com ela. Eu vou no grupo de oração com a senhora, se na quarta-feira, isso era na segunda, se na quarta-feira a senhora for comigo também, lá no culto na minha igreja. E a minha avó então aceitou aquela proposta, né? Ela falou assim, aceitou de certa forma, porque ela falou, vamos lá no grupo de oração e depois a gente vê. Será que é inteligente essa velhinha ou não? Porque ela não fez nenhuma promessa para mim, né? E eu falei, então vamos lá, vó. Aí fui no grupo de oração, um grupo de oração pequeno, com poucas pessoas.
A igreja onde eu participava era uma igreja grande, e um culto, né, com muitos cantores, ali com muita gente, e havia, né, os dons, enfim, todos os dons ali naquela igreja, e eu chegando no grupo de oração, naquela segunda-feira, e comecei as minhas comparações. Imagina, um grupo de oração tão pequeno, não é? Será que Deus está agindo num lugar desse? Imagina, lá na outra igreja, aquela igreja enorme, será que Deus, né, não age mais lá do que aqui? E aí, me levaram para um lugar, uma sala separada, para explicar um pouquinho o que era a renovação carismática católica. O que acontecia ali, o que ia acontecer ali. E eu fiquei curioso para saber, vamos lá, o que eles vão falar. E depois, voltando de lá, fui para a sala, né, maior, onde todos estavam reunidos, ali tinham umas 60 pessoas mais ou menos, e começamos a cantar, e eu comecei a cantar e me abri. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que Deus quer fazer em mim, e me abri aquela graça que o Senhor estava derramando. Quando o pregador, meu abraço aqui ao Tassiano, na época, o Tassiano chega e foi pregar sobre o amor de Deus por cada um de nós. Recebi aquela graça maravilhosa, recebi aquele momento maravilhoso na pregação da palavra, e eu vou falar, aquele foi o primeiro grupo de oração que eu fui, e nunca mais deixei de ir, e também nunca mais voltei à igreja protestante, à igreja evangélica, por graça de Deus. Isso eu digo por mim, não é? Então, naquele momento, eu falei assim, meu, então, o que eu quero fazer dentro da minha igreja? Eu não queria estar na igreja católica apenas como mais um católico. Eu não queria estar dentro da igreja católica, não somente para ir a uma santa missa, a ir somente num grupo de oração. Foi quando eu começava a pedir ao Senhor, falava, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E o Senhor, então, ele ia falando, né, que ele me queria mais, queria muito mais daquilo que eu fazia dentro da igreja. Comecei no grupo de oração, depois comecei a cantar já no grupo de oração, logo estava ali à frente do ministério, depois já estava no ministério, à frente do ministério de Goiânia, não é? Eu não falei de onde eu sou, mas sou ali da região de Pirenópolis. Também depois mudei para Goiânia com 3 anos de idade. Então depois, né, agora voltando lá para a renovação carismática, estando na renovação carismática, fui conhecendo os movimentos dentro da igreja, fui conhecendo também mais a igreja, e conheci a comunidade Canção Nova, onde morei por 12 anos lá, e onde me formei sacerdote, onde tive a oportunidade também de conhecer o padre Roberto, o padre Eduardo, tive a oportunidade de conhecer tantos outros sacerdotes que ali passaram, padre Marcelo Rossi, padre Jorjão, enfim, tantos outros sacerdotes, e tive a oportunidade também de conhecer mais da igreja. Esta é uma outra graça que aconteceu na minha vida. Uma vez que eu fui conhecendo mais da igreja, fui conhecendo, e só se ama o que você conhece. Só se ama a igreja quando nós a conhecemos. Então eu fui amando mais a igreja, e amo hoje cada dia mais, quanto mais eu conheço a igreja, mais eu vou me apaixonando por essa igreja, a nossa igreja católica, apostólica, romana. Então, conhecendo a igreja, conhecendo e fazendo parte ali da comunidade, tive a oportunidade de começar um seminário. E do seminário, então, logo me tornei diácono, e hoje sou sacerdote para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Do protestantismo ao sacerdócio. E tudo por quê? Porque eu queria conhecer Jesus. Porque eu queria me entregar a Jesus. Tudo porque eu queria ser mais de Deus. Tudo porque eu me entreguei para conhecer mais da verdade. Qual é a nossa verdade? Qual é o nosso caminho, a verdade e a vida, senão o nosso Senhor Jesus Cristo? E aí entra aquele conflito.
eu voltei para a igreja. Tá bom, lá atrás ainda, lá na renovação. E eu perguntava para o Senhor: Senhor, essa é a igreja mesmo que o Senhor quer que eu sirva? Uma amiga minha, que era da outra igreja, chegou em mim e falou: mas, Cleidimar, você está voltando para a igreja católica? Aquela igreja não é de Deus. Aquela igreja, ela é pecadora. Aquela igreja só tem idólatras. Aquela igreja só tem doentes. E eu perguntava ao Senhor: Senhor, então, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer para a minha vida, Senhor? Fala através da palavra. E o Senhor, na sexta-feira, falou através do Evangelho de São Mateus, também capítulo 9, que eu não vim por causa dos que são salvos, mas eu vim por causa dos pecadores. O que aquela minha amiga falava? Falava que na igreja católica tinha apenas pecadores. Quem é pecador aqui? Quem é pecador? Então Jesus Cristo veio por cada um de nós. Jesus Cristo veio por sua causa. Jesus veio por minha causa. Eu também sou um pecador. E aí Jesus, eu me coloquei de joelhos no chão e perguntava: Jesus, qual é a tua vontade ainda? É para eu, essa minha amiga, aquilo ficava na minha cabeça, que eu estava voltando não para a igreja, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que não era de Deus. E eu perguntava: e qual veio a palavra? A palavra que nós estamos lendo hoje. E mais precisamente nesse ponto, de Mateus capítulo 16, versículo 19. Versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Gente, não há outra promessa. Não há outra promessa para outra igreja de que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não há uma outra promessa para uma outra igreja de que o inferno não vai prevalecer. Aí, uma das coisas que eu fiquei pensando, na igreja onde eu participava, um pastor brigou com o outro e fundou outra igreja. Um pastor brigou com o outro, fundou outra igreja. Aí do outro fundou outra igreja, e cada um vai fundando na medida que não vai dando certo. Na nossa igreja, se eu não combino com as ideias daquele outro sacerdote, então aquele sacerdote não está pregando aquilo que a igreja está dizendo, né? Se aquele sacerdote não está falando aquilo que a igreja diz, então ainda assim nós fazemos parte da mesma igreja. E o bispo vai conversar com aquele padre, enfim, vai orientar aquele sacerdote. Nós não separamos igrejas, nós não fundamos outras igrejas. Nós permanecemos na nossa igreja católica, apostólica, romana. Nisso, nós podemos ver que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tá. Naquele dia em que eu fazia oração à tarde, em que eu ia para o grupo de oração, já não o dia em que minha avó me chamou, mas um outro dia, porque a minha amiga, né, havia falado isso, que a igreja católica não era de Deus. Então que eu me coloquei em oração e Deus me deu essas duas palavras. Encontrei-me com o seu Francisco, e que toda a família era de uma outra igreja. E eu peguei e perguntei para o seu Francisco: seu Francisco, mas o senhor, a sua família é toda da igreja onde eu participava, por que o senhor não foi para outra igreja? E ele falou: porque há uma promessa. Eu falei: é mesmo? Qual a promessa? Ele falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa igreja. Essa foi a primeira passagem. A segunda passagem que ele me falou naquela noite, ele falou o seguinte: que Jesus não veio por aqueles que estão salvos, mas pelos pecadores. E eu, confirmando aquilo que eu rezava na parte da manhã, na parte da tarde, aliás, gente. Ou seja, naquele momento, o Senhor estava me confirmando através do seu Francisco, de que eu estava retornando para a nossa igreja, a igreja católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ali o Senhor estava me confirmando, com esses dois momentos que eu estava em oração, e ali à noite com o seu Francisco, que eu encontrei com ele.
né, um senhor que parece São Francisco, né, naquele tempo, isso eu não sei quantos anos atrás, porque se foi em 87, nós estamos em 2021, quantos anos aí, gente? Faz as contas. Eu estou velho, hein? Virgem Maria. Quantos anos? 87, 97, 2007, 24 não, 34 anos, meu Deus, eu estou velho, eu estou velho, né? Ou seja, 34 anos atrás, então, eu me encontrava com esse senhor, e ele falava. Agora, nós estamos entrando numa igreja, em que muitas pessoas falam, a igreja ela é santa e pecadora, a igreja, ela, segundo Dom Alberto, uma vez ele falava, não, a igreja em si, ela é santa e santa. Quem é pecador são os homens que nela habitam. Ou seja, e aí nós estamos numa igreja que é santa, mas nós estamos numa igreja que os homens estão à frente, os homens a conduzem, não é? Essa mesma igreja em que muitas pessoas acham que pode caminhar e pode ir segundo o seu jeito e o seu pensamento. Eu vou fazer a igreja, vou fazer o meu caminho dentro da igreja, segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu quero fazer. Não é assim. A igreja ela tem uma doutrina e que é fundada em nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos, na tradição da igreja. Então a igreja ela tem esse ensinamento e tudo isso para levar-nos aonde? Ao céu. Quem é que quer morar no céu? E tem muita gente que acha então que não precisa de sacrifício algum. Ainda que nós estamos vendo aqui, Jesus ele fala, nesse mesmo texto, que ele não quer o sacrifício, mas quer a misericórdia, mas não o sacrifício, mas ainda que a misericórdia, ela seja grande, e é o que nosso Senhor Jesus Cristo quer para nós, mas é dessa misericórdia, desse amor de Deus, é que nós vamos encontrar forças, assim como Paulo e Pedro, que nós vimos hoje, que encontraram forças para chegar ao sacrifício por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem gente que quando começa a passar pelos sacrifícios da vida, para ser um cristão autêntico, e por isso hoje as dificuldades que nós vamos tendo, eu confesso, que eu gostaria de ver padres mais orantes. Eu confesso que eu gostaria de ver padres, gostaria de ver outros nossos líderes com mais intimidade com a palavra, com mais intimidade com Deus. Eu gostaria de ver, e aí a gente vai vendo também as crises que nós vamos tendo, juntamente com tantas outras coisas, que é a crise vocacional. Quanto nós temos perdido de vocação, por causa de, infelizmente, de muitos contra-testemunhos nossos, e eu digo isso como sacerdote. Quantos de nós não está testemunhando a fé que deveríamos ter, dentro desta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que confiou a nós a missão da evangelização, que confiou a nós a graça de podermos fazer a vontade dele, de podermos evangelizar, e um dos chamados de nosso Senhor Jesus Cristo, um dos mandatos de nosso Senhor Jesus Cristo é: ide pelo mundo afora, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, como é que é mesmo? Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado, disse Jesus, será condenado. Então, quando Jesus ele nos fala, não é, que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, e para que a pessoa tenha uma experiência com Jesus, para que aquela pessoa ela creia em Jesus e mude de vida. Muitos estão por aí passando a mão na cabeça que aquele que está vivendo no pecado. Muitos estão por aí passando a mão na cabeça daquele que está querendo viver somente no pecado. Muitos estão por aí passando a mão na cabeça e falando: Deus é misericórdia,
Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Fala isso comigo. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Nós não podemos esquecer disto. Eu acho interessante que qualquer empresa que nós vamos trabalhar, qualquer lugar que nós vamos, tem regras, tem leis. E tem muita gente que acha que esse caminho para o céu pode ser levado de qualquer forma. E nós estamos dentro de uma igreja que tem também as suas regras. Nós temos dentro da igreja, nós temos esse caminho para percorrer para chegarmos ao céu. E aí tem muita gente que acha que pode levar no mais ou menos, e ir mais ou menos em sentido ao céu. Só que muita gente também pode se perder nesse caminho. E eu vou falar assim como o padre Eduardo falava: meu filho, você que está distante da igreja, volta. Meu filho, você que está distante da igreja, está em outra igreja. E até você que está aí duvidando da igreja, volta com firmeza. Esteja na nossa igreja, na Igreja Católica Apostólica Romana, esteja firme aqui para ajudar na evangelização. Uma vez chega uma mulher para mim: padre, que eu vou mudar de igreja, porque a igreja, ela está assim, está assado, porque o Papa fez isso e não sei o quê, e que o bispo não sei o quê, e nanã, né? Lembro aqui de um bispo, que ele já faleceu, Dom Henrique, lembra-se dele? Lá de Pesqueira, se não me engano, né? Ele falava: nós não estamos dentro da igreja por causa de padres, e nem por causa de bispos. Nós estamos na igreja por causa de nosso Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Dom Henrique, que ele interceda por nós lá no céu. E eu falava para essa mulher, eu ouvindo aquela mulher, eu me lembrei de quando eu estava saindo da igreja também, e deixando a minha missão aqui dentro. E eu virei para aquela mulher, e a palavra que me veio, sabe quando eu saía da igreja naquele tempo? Covarde, covarde. E eu, quando aquela mulher falou que ia sair e que ia procurar uma outra igreja, que era melhor, porque tem muita gente que sai da igreja católica procurando uma igreja melhor, uma igreja que venha satisfazer os seus anseios, né? Uma igreja que venha fazer as suas vontades, uma igreja que venha só dar paz psicológica, paz, né? Eu falava para aquela mulher, quando ela me disse que ia buscar outra igreja, eu falei para ela: covarde. E ela regalou o olho para mim, eu falei: covarde. Assim como um dia eu fui covarde e saí da igreja, mas eu voltei, assim também você que está pensando em sair da igreja, por N motivos, você está sendo covarde. Volta para a igreja e ajuda-nos na evangelização. Ajuda a século 21 também na evangelização. Quantos anos tem a século 21, Padre Eduardo? Associação. 40 anos a Associação do Senhor Jesus. Então aí nós vamos vendo aí, quantas vezes vocês estão fazendo propagandas, pedindo ajuda, padre, eu não consigo sair de casa. Ajuda a século 21, ajuda este meio de comunicação, não é, para evangelização, para que aconteça mais e mais, não é? Para que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo seja proclamada mais do que a igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido, e as pessoas se convertam, e elas voltem para Deus, elas voltem para Cristo, e elas querem fazer um caminho sincero para o céu. Repito, nós estamos numa igreja que é segura, porque o Senhor nos assegura isso também, que as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Então eu quero louvar e agradecer o Senhor por nós estarmos aqui, e eu quero pedir ao Senhor para que conceda a graça àqueles que pensam em sair da igreja, aqueles que pensam, porque estão na fragilidade, em alguma situação na sua vida, pensam em abandonar a igreja. Aqueles que abandonaram, peço ao Senhor para que retornem, para que estejam na presença do Senhor novamente, dentro desta igreja. E aí eu me lembro de muitas pessoas me perguntam: padre, como é que eu posso conhecer Jesus?
Nós conhecemos pela palavra. Conhecemos pelo testemunho das pessoas. Testemunhos de padres missionários. Padre Eduardo, que ele falou, ele é missionário, veio lá dos Estados Unidos. Padre Roberto, que é chamado de irmão Roberto, mas uma vez sacerdote é padre do mesmo jeito, não tem jeito. Não tem jeito de eu falar que ele não é padre, não é? Então eu também sou missionário. Eu estou em Goiânia, mas a minha formação foi para ser padre missionário. Já fui nos Estados Unidos não sei quantas vezes, na Europa, aqui na América. Mas deixa eu falar, nada disso e todas essas situações, todos esses momentos da minha vida, nenhum momento eu procurei uma igreja que me desse o do bom e do melhor, não. Sabe, nenhum momento eu me coloquei na evangelização para ter do tudo e do melhor. Vejo o Padre Roberto ali na sua simplicidade, no chinelinho, na sua roupa, tá? Aí eu falo assim, poxa, não é, ainda que eu esteja até um pouquinho diferente do padre, mas as simplicidades, né, de cada um, e é isso que a gente tem que buscar. Infelizmente nós temos pessoas dentro da igreja que buscam a riqueza, e a riqueza, e a riqueza. E tem muita gente que esquece que nosso Senhor Jesus Cristo falou por quantas vezes, não é, que nós não podemos servir a dois senhores. Não sirva a um nem a outro. Mas infelizmente tem muitos que estão dentro da nossa igreja que estão fazendo isso, não é? Tem muita gente que quer procurar dentro da igreja aquilo que é o mais tranquilo. Eu falo para você, procure aquilo que é mais sacrificante. Hoje pela manhã, quando eu fazia minhas laudes, aí depois eu fiz questão de rezar também a oração da humildade. Vocês já rezaram essa oração ou não? Alguém já rezou ou não? Sabe, uma oração maravilhosa que todo mundo devia rezar todos os dias. A oração da humildade. Sabe, o desapego das coisas, o desapego de si mesmo, o desapego das vontades. Então, para nós não fazermos da igreja uma igreja segundo a nossa vontade. Dias atrás eu estava junto com uma jovem, a jovem falou comigo assim, mas por que padre não pode casar? Eu falei, porque foi assim a determinação que nós viemos recebendo, tem toda uma história, fui falando com ela, depois conversei, falei um pouquinho da história, né, quando começa a igreja a definir isso, mas eu falei para ela, nós seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou persona Christi, não é? Lembro de uma pregação do Padre Fábio de Mello também, ele falando, nós padres nós não estamos preocupados com isso, por que outras pessoas estão preocupadas? Não é? Por que outras pessoas estão preocupadas? Por que elas se preocupam com aquilo que nós não nos preocupamos? É sacrifício para nós também. Nós somos homens, nós somos gente. É sacrifício. Mas o nosso sacrifício está sendo salvação para muitas outras pessoas. É o que muita gente não entende. Falava também da minha família, que ela é uma família evangelizadora. Na parte da tarde eu vou testemunhar isso. Quando eu estarei pregando Jesus neste nome há poder, pedindo graças especiais sim, mas também dando um pequeno testemunho, não é? Falava para minha família, porque um dia nós estávamos fazendo a noite inteira de vigília, para um acampamento de oração que nós íamos fazer da nossa família, que era o 14º mais ou menos, né? Aí, aliás, 10º acampamento. Aí falava para minha família, o seu sacrifício vai salvar almas para Deus. O seu sacrifício vai valer almas. Vai ajudar muitas pessoas a ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos numa igreja que não é para a gente viver do qualquer coisa de mais ou menos. Nós estamos numa igreja que o nosso sacrifício, que o sacrifício de Pedro, o sacrifício de Paulo, valeu a pena. Fala isso comigo. Nós estamos dentro de uma igreja que o meu sacrifício, o sacrifício de Pedro, o sacrifício de Paulo, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo valeu a pena e está valendo a pena. Amém? Sei que terei mais onde? Se é para aplaudir, arrebenta essa mão aí, gente. Vamos lá.
Tudo isso para quê, gente? O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é onde? Vamos ficar em pé e nós podemos cantar essa música mais uma vez. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus. Jesus, tua palavra eu quero viver. Mesmo que tudo eu venha perder, tua palavra eu quero viver. Mesmo que a vida eu venha perder, sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, uma verdadeira vida aqui perto de ti, perto, felicidade sem fim, felicidade